bem-vindos. Para quem está aqui pela primeira vez, meu nome é Catarine Souza, represento a BA Educa junto com a Ana Beatriz Queiroz. E aí temos esse quadro chamado Doutor Me Explica, para bater um papinho sobre diversos temas, né, doutor? Isso. Doutor, posso falar o tema da live? E aí o senhor vai ter que me explicar primeiro o tema para depois a gente entrar no tema. Eu posso ler? Claro. Então, tá, o tema da live é: quando medicar crianças com transtornos neuropediátricos? E aí, doutor, lembrando da proposta, boa noite, pessoal, sejam bem-vindos. Tem uma galera aqui dando boa noite. Pensando na proposta da nossa live de explicar tudo tintim por tintim, doutor, o que significa a expressão transtorno neuropediátrico? O transtorno é uma condição que causa algum tipo de sofrimento para o indivíduo que a tem. E a gente tem discutido muito especificamente transtornos ligados ao sistema nervoso. E para as pessoas saberem de quem a gente está falando, deficiência intelectual, TEA, TDAH, transtorno de conduta, transtorno bipolar, enfim, uma série de coisas muito extensas, né? Por que que eu achei interessante, nesse momento, discutir isso? Porque a gente está vivendo um momento, Catarina, que você tem vários fatores contribuindo para que uma discussão desse tipo valha a pena. Então, do que estamos falando? Estamos falando de uma época em que, provavelmente, na história da humanidade, nunca houve tantos transtornos, tantos problemas neurológicos, neuropsiquiátricos, mentais na humanidade. A gente pode discutir um pouquinho, talvez, explicar por que está acontecendo nessa intensidade, nessa frequência. Ah, acho ótimo. Uma outra coisa que eu acho que a gente tem que levar em conta antes de discutir diretamente a história da medicação. A gente está vivendo uma época em que tudo se tornou patológico. Então, coisas que são frequentemente muito habituais em crianças, assim chamadas típicas, de repente começaram a ser medicalizadas em excesso. Então, ansiedade infantil sempre existiu, em algum grau. Agora, frequentemente, você tem uma coisa que se chama transtorno global da ansiedade. Então, deixou de ser, estou dizendo em geral, uma coisa que é uma resposta até positiva a determinadas mudanças ambientais. Quer dizer, você tem que ter ansiedade frente a determinadas mudanças para tomar as atitudes necessárias. Exato. Você tem que ter ansiedade frente a uma situação de luto, por exemplo, para que você possa viver esse luto? Sim. Então, quando você começa a fazer isso, você pega crianças de 3 ou 4 anos de idade, meninos agitados. Hoje não são mais crianças típicas agitadas, já são TDAH, em grande parte dos casos. E eu poderia citar um monte de coisas. É muito comum, quem tem filho sabe disso, que a criança possa apresentar mudanças súbitas de humor. Não, agora ela não tem mais isso, agora ela é bipolar. Criança, como a gente, tem o direito de ficar triste em determinadas situações. Agora eu não fico triste, agora eu estou deprimido. Por que isso é importante? Porque na medida em que uma coisa que, eventualmente, é um comportamento que faz parte do desenvolvimento humano em determinadas circunstâncias, quando ele se torna um transtorno e tem a CID correspondente, é o primeiro passo para você pensar na possibilidade de usar remédio.
Então, essa era a minha segunda pergunta sobre o tema da nossa live. Porque a pergunta fala quando medicar em casos de diagnóstico. E aí, vamos vestir aqui a roupa de quem não entende da dinâmica. Mas, doutor, eu aprendi que quando eu levo no médico e eu tenho um diagnóstico, necessariamente eu vou sair de lá com remédio, não é isso? Porque se eu tenho um diagnóstico, o fato de eu ter um diagnóstico, eu não preciso de um remédio? Bom, em primeiro lugar, o diagnóstico está correto, ou isso que eu acabei de falar é o que está acontecendo. O teu filho está triste, morreu a avó dele, ou ele está numa situação ambiental desfavorável, eventualmente por problemas do casal, enfim, qualquer coisa. Uhum. Dependendo do médico que você vá, dependendo de como ele vê a criança, sim, o seu filho está deprimido, vai tomar antidepressivo. Não, dona Caterine, o seu filho está vivendo uma situação normal, que é até bom que viva. A gente pode tentar ajudar, conversando com ele, mostrando que aquilo que ele está sentindo, as pessoas estão percebendo e estão tentando ajudá-lo de algum jeito. E outra coisa, você pode ter um diagnóstico e ainda assim optar por não medicar. Então, eu vou te dar um exemplo que já aconteceu inúmeras vezes comigo. Adolescentes com idade variando entre 12 e 17 anos, que veem um post na internet ou que ouvem falar que tem TDAH. Eles pedem para os pais marcarem uma consulta. Vem a consulta, tem um quadro de TDAH, indiscutivelmente. Por mais que eu ache esse diagnóstico muito complicado de fazer, a gente já falou sobre isso. Uhum. Mas preenche todos os critérios. Aconteceu isso outro dia com uma menina de 15 anos. Então eu perguntei, por que você está aqui? Eu quero saber se eu tenho TDAH. Eu sou desatenta, tenho dificuldade de acompanhar uma coisa por muito tempo, eu me distraio facilmente, eu esqueço muito as coisas de escola, e eu li que essas são características de TDAH. Aí você examina, você faz testes eventuais, ou faz uma avaliação neuropsicológica, sim, você tem TDAH. Que alternativas existem para isso? Se isso está te trazendo algum grau importante de disfunção, há o recurso de você fazer um tratamento psicopedagógico, que pode ajudar eventualmente em alguns casos, ou você pode usar uma coisa que é mais efetiva, que é remédio. E imediatamente ela fala assim, eu não quero me tratar, doutor. Eu quero saber o que eu tenho, até para justificar algumas dificuldades que eu tenho, mas eu não quero me tratar. Eu não acho que o que eu tenho hoje me traga um prejuízo que justifique eu ter que fazer o tratamento. Se em algum momento eu sentir isso, eu volto a procurar o senhor. Então, você vai com o seu filho que tem um atraso global no desenvolvimento. Motor, cognitivo, enfim. E você faz todos os testes do mundo e chega à conclusão de que ele tem um quadro de deficiência intelectual de determinado grau. Tem que tomar remédio? Não. Não necessariamente. Até porque, para vários desses quadros, não existe um remédio específico. Não existe remédio específico para TEA, não existe remédio específico para deficiência intelectual, não existe. Existem remédios para quê? Que podem melhorar determinadas características que podem estar presentes nesse quadro. Então, diagnóstico é igual ao remédio? Não. Criança pequena, 3, 4, 5 anos de idade, diagnóstico de TEA, nível 2, 3 ou 1. Todos têm que tomar remédio? Não. Quem vai ter que tomar remédio? Ou quem tem não, quem poderia receber remédio? Aquele desses indivíduos que tiver comportamentos inadequados a ponto de determinarem um prejuízo muito grande, seja no aprendizado, no convívio social ou não. E aí eu tenho um remédio para o TEA? Não, eu tenho remédio para o TEA que é agressivo, eu tenho remédio para o TEA que é muito desatento, eu posso usar medicamento
numa criança que tem, por exemplo, um transtorno de conduta. Eu posso usar remédio, eventualmente, numa criança que tenha síndrome de Tourette. Então, na verdade, a gente está discutindo um tema extremamente amplo, porque, assim, essa é a grande questão, né? Desses quadros todos, que estão muito presentes por aí hoje em dia, quais eu preciso tomar, dar remédio, que remédio utilizar, e você vive um outro momento complicado na nossa vida também, que é a enorme quantidade de remédios psicotrópicos. Tá. E num país em que você vê propaganda de remédio na TV. Como se fosse doce, né? E num país em que, não infrequentemente, num jantar, a mãe de um receita para a mãe do outro. Exatamente. Olha, o meu filho está ótimo com um determinado remédio. Por que você não experimenta no seu? Uhum. Hoje, uma mãe super culta e muito bem informada tem um filho com autismo grau de suporte 1. O menino é ótimo. Ele é muito bom, mas ele é muito desatento. Em função disso, ele está tomando um remédio psicoestimulante. E no fim da consulta, a gente estava conversando, ele está evoluindo muito bem, realmente. E aí a mãe, eu falei, olha, vamos continuar como está dando tudo certo, ele não está tendo efeito colateral. Ah, ela falou, não, mas todo mundo agora tem falado muito do uso da maconha medicinal. Né? Aquilo que o senhor fala em toda live, aqui É, tem uma por galera, quê? para quem está aqui pela primeira vez, é difícil a live que não tem essa pergunta. Doutor, e o E o canabidiol, não é, canabidiol? doutor? Então, assim, muito frequentemente, famílias começam a medicar o filho por conta própria. Então, o que a gente tem visto hoje que me preocupa muito? Muitos médicos não estão sabendo medicar adequadamente crianças com esse tipo de transtorno. Então, além de não conseguirem trazer melhoras, você pode causar danos extremamente severos. Eu tenho uma coleção principalmente adolescentes no consultório, em geral com diagnóstico ou de TEA ou de um distúrbio de conduta, que entram absolutamente bêbados no meu consultório. E aí você vai ver, ele está tomando 4, 5 medicamentos diferentes. E o que eu tenho feito? Tirado o remédio. E o que eu tenho ouvido de alguns pais? Eu tenho meu filho de novo. Então, é muito. A coisa que a gente tem que deixar claro é o seguinte: não tem remédio de graça. Não tem medicamento que eu possa garantir para você que não vai trazer algum efeito colateral para o seu filho. Na melhor das hipóteses, eu vou poder te dizer quais são os efeitos colaterais mais frequentes e o que você tem que prestar atenção. Se eu disser para você, não tem efeito colateral, eu estou chutando. Você pode ter efeitos colaterais com dipirona. Você pode ter efeitos colaterais com antidepressivos que podem afetar determinados órgãos do organismo que você jamais imagina que tenha conexão. Você imaginaria que um quadro de diarreia crônica numa criança possa estar sendo causado por um antidepressivo que ele está usando? Não. Não. Então, não. Você pode imaginar que uma criança começa a ter refluxo gastroesofágico porque ela toma um remédio para melhorar a função do intestino? Não. Não. Então, não. E o pior é que várias dessas coisas estão na bula do remédio. Então, o que acontece? O médico desconhece, a família não lê a bula, o que em alguns casos é até bom, né? Porque tem bula que se você ler, você não vai Você dar não jamais. toma. Né? Eu fiz há pouco tempo um post no Instagram sobre tratamento do TDAH, comparando o metilfenidato com uma outra droga mais recente, a atomoxetina. Eu
listei todos os efeitos colaterais que estão na bula. Ninguém mais quer dar o remédio. Se você ler a bula da Ritalina, que é amplamente utilizada e que no dia a dia você não vê, ou pelo menos não reconhece muito efeito colateral, você não dá a Ritalina para o seu filho. Porque tem coisas do arco da velha que o fabricante é obrigado a pôr, ainda que normalmente ele diz assim, efeitos colaterais muito frequentes, pouco frequentes e muito raros. Darine, se você ler tudo aquilo, você não vai dar o remédio. Então tem esse problema. Conhecer é muito bom, mas ter o bom senso de saber. Você confia no médico, discute com ele, porque você tem que chegar à conclusão de que os possíveis efeitos benéficos suplantam os possíveis efeitos colaterais. E se você conhece os efeitos colaterais, muito melhor. Porque, olha, mãe, você vai começar. Tive agora, ontem, eu estou começando a tratar uma criança que teve 3 convulsões. Ela nunca tinha tido, teve 3 convulsões quase que em seguida. Fez alguns exames e a gente chegou à conclusão que ela tem um quadro de epilepsia, tem que tomar remédio. E eu dei para ela o anticonvulsivante, que teoricamente é o melhor, porque ele é de amplo espectro, ele tem um bom efeito e ele dificilmente tem efeitos colaterais. A mãe me ligou agora, está completando uma semana, começou a aparecer uma alergia cutânea. É do remédio. Mas se eu não sei, e se eu não tivesse avisado essa mãe, provavelmente ele ia continuar tomando e a gente poderia chegar a ter um efeito devastador nessa criança. Porque aquilo que começa de uma maneira tão simples quanto uma alergiazinha pode se transformar numa doença extremamente severa. Eita. Se você continua usando. Então, o que eu estou falando não é para assustar as pessoas, mas é para fazer com que as pessoas tenham uma visão adequada do que está dando para o filho. Tá. E por isso que eu gosto cada vez mais de remédio velho. É mesmo, doutor? Por quê? Ué, se eu usar Ritalina, por exemplo, eu estou usando uma droga que é utilizada há décadas. A experiência mundial é brutal. Tudo que pode acontecer já aconteceu. Mas se eu vou usar uma droga que acabou de sair no Brasil e que veio com tudo, como sendo a melhor droga para distúrbio de atenção, etc. e tal, se você for ler a bula, vantagens. Não é estimulante. Então não tem os efeitos colaterais que eventualmente o metilfenidato pode ter. Mas lá embaixo tem escrito potencial dano hepático. Ou seja, você pode desencadear uma lesão hepática grave, em alguns casos. Doutor, o que é uma lesão hepática para o bom português? É uma disfunção, como se fosse uma hepatite medicamentosa. Ok. Com todos os sinais e sintomas de uma hepatite, que pode ser fatal, em alguns casos. Então, vale a pena hoje começar com o mais novo, numa criança pequena? Acho que não. Vale a pena começar com o velho. O melhor anticonvulsivante que existe, o mais barato, o mais usado, é o famoso fenobarbital, que é o Gardenal. Uhum. Quando eu prescrevo isso, o farmacêutico pergunta para a mãe: escuta, qual é o CRM desse cara? Deve ser do século passado. E é. Quer dizer, é do século passado. O pior é que é. Mas assim, eu estou defasado usando o Gardenal? Absolutamente. Eu estou utilizando uma droga que é altamente efetiva, super barata, tem poucos efeitos colaterais. Qual é o efeito colateral mais frequente? Sonolência. Então, quando você prescreve, mãe, observe nos próximos dias se ele vai ficar sonolento, se ele vai dormir mais do que o habitual, ou, eventualmente, você pode ter o efeito contrário. Embora ele seja sedativo, ele pode causar uma extrema ansiedade. Mas se você conhece os efeitos colaterais, se você discute isso com a família, eu acho que está tudo bem, né?
Tem remédios que eu tenho que fazer exames de sangue periódicos. Por quê, doutor? Porque eles podem causar problemas no fígado, eles podem causar problemas cardíacos. Mas se eu sei disso, eles podem causar problemas hormonais. Então, se eu sei disso, e a família sabe disso, olha, seu filho vai tomar esse remédio. No entanto, é conveniente, a cada 6 meses, pelo menos no início do tratamento, fazer um determinado exame de laboratório. Então, eu estou coberto. Eu estou coberto quando eu vou dar estimulante para o teu filho, se antes de eu prescrever, eu peço um eletrocardiograma. Porque eu sei, pela experiência mundial, que existem casos de morte súbita pelo uso da Ritalina. Porque a criança tinha um problema cardíaco não identificado. Gente. Então, são coisas sim, simples, muito simples, mas você tem que saber. Então, se você conhece o remédio, se você conhece, tem uma experiência vivida com ele, você tem uma chance melhor de conduzir melhor o tratamento dessa criança. Tá claro isso? Claríssimo. Claríssimo. Outra coisa, Tá. quando você dá remédio para uma criança com um desses transtornos, você não dá o remédio para o transtorno. Você dá remédio para um alvo específico. Me explica isso, doutor. No TDAH, eu não estou tratando TDAH. Eu estou tratando a desatenção e a impulsividade que o TDAH tem em geral. Se eu estou dando risperidona, que é um remédio muito usado em TEA, para uma criança com TEA, eu não estou tratando do autismo. Eu estou tratando de um TEA que é ou muito agressivo, ou muito agitado, ou tem muita estereotipia. Remédios neuropsiquiátricos têm que ser dirigidos para um alvo específico. Porque senão você entra numa coisa que é muito comum, que é assim, é TEA, toma risperidona. É TDAH, toma Ritalina. É bipolar, e não é por aí. Perfeito. Outra coisa que a gente tem que deixar claro para os pais. Existem duas categorias de remédio que a gente tem que considerar. Aquelas que alguma entidade internacional já aprovou o seu uso em determinadas condições. Por exemplo, tratamento do TDAH no mundo. A FDA, que é a Agência Controladora de Medicamentos nos Estados Unidos, reconhece o uso do TEA, reconhece o uso da risperidona e do aripiprazol só. E o resto é o que a gente chama de off-label, que é o remédio que eu uso, sabendo que não há uma indicação ainda absoluta, mas que ou na minha experiência, ou porque eu ouvi falar, pode funcionar. E aí, o ideal é você falar para a família, olha, eu vou receitar Aldol, que é um remédio super velho. Ele não está na lista do que é aprovado, mas eu tenho visto que em TEAs severos pode ajudar a controlar bem a agressividade. Então, seria honesto eu falar isso para a família. Quais são os remédios que têm aceite universal? Esse e esse. E o resto? O resto é off-label. Posso usar? Posso. Mas aí a família deve saber que é uma coisa que ainda não é um consenso internacional de que faça bem para aquilo. Perfeito. Perfeito. Tá? Tem um monte de pergunta aqui. Mas, doutor, antes de eu olhar as perguntas aqui, eu quero fazer uma outra pergunta. Essa foi uma pergunta que surgiu no meu consultório, então eu vou fazer a pergunta como se eu fosse a pessoa que me perguntou, tá bom? Tá. Doutor, eu levei meu filho numa psicóloga e a psicóloga sugeriu conversar com o médico dele para dar uma medicação para evitar ele ter alguns sintomas. Então, meu filho, a gente está suspeitando, como ele é agitado,
e ele pode fazer um transtorno opositor, a psicóloga sugeriu conversar com o médico sobre dar medicação agora para evitar que ele tenha um transtorno opositor. Doutor, existe isso de dar medicação para evitar que uma pessoa, uma criança, desenvolva um transtorno? Não, no caso, eu daria remédio para psicólogo. Eu estou falando sério. Quer dizer, Mas ficou engraçado. não faz sentido. Não eu já faz fiz essa sentido. pergunta para o senhor, mas como essa live é sobre remédio, e eu achei essa sugestão tão descabida, todas as vezes que eu tiver oportunidade eu vou perguntar. Não, então, me conta não faz sentido. Não Então, faz me conta por sentido. quê. Porque eu medico algo à medida que acontece. Eu não medico algo que pode vir a acontecer. Vou te dar um exemplo claro. 30% das crianças com TEA, em algum momento da sua vida, terão convulsões. Teu filho está com 3 anos e meio, nunca teve convulsão. Vamos dar anticonvulsivante para ele? O teu filho está ótimo, ele não tem problema nenhum. Vamos dar dipirona todo dia, de manhã, para ele não ter febre? Porque ele pode vir a ter febre, ele vai ter algum dia? Não tem isso. Quando que você medica? Você medica, como eu te falei. Qual é o alvo? O alvo é tal. Eu estou medicando, eu vi uma coisa que passou aí por baixo. Eu vou medicar porque a escola acha que meu filho é muito agitado e desse jeito ele não aprende? Não. Então, Não. A semana passada veio uma criança no meu consultório, que é uma criança com 4 anos e meio, muito agitadinha, e tem, até agora não tem o diagnóstico definido, mas ela tem um atraso significativo na fala expressiva. E foi procurar uma fono, né? E a fono disse para os pais que enquanto ele não estiver mais tranquilo, não dá para trabalhar com ele. Então é uma coisa assim, não dá para você conversar com pessoas desse tipo, né? Tá certo? Quer dizer, eu só trato daquela criança bem comportada, que faz tudo o que eu mando, porque eu sou especializado em criança ótima. Não, sou especializada em criança ótima. é como escola, Catarine, é como Ai, escola. adorei! Eu sou especializada em Mas criança ótima. tem escola que é assim. Olha, fala para o seu médico, acho que ele tem que ser medicado. Como que uma escola tem a ousadia de falar isso? O que a escola pode fazer? Olha, mãe, pai, o seu filho é muito agitado, a gente não está conseguindo trabalhar direito com ele, sugiro que a senhora procure um médico, ou uma psicóloga, ou seja lá o que for. Jamais a escola pode fazer isso, não é papel da escola. É papel da escola fazer diagnóstico de TDAH? Não, não é. É papel da escola identificar crianças que têm comportamentos atípicos, discutir com a família e sugerir um encaminhamento. Perfeito. Agora, eu tenho recebido um monte de coisa de psicólogo que diz exatamente isso. Pergunta para o seu médico se não é bom medicar. Como assim? Se fosse bom para medicar, o médico já teria medicado. A não ser que você tenha nas suas sessões algo tão fora do habitual que o médico não percebe, que a família não sacou. E aí você fala, olha, está acontecendo. Eu já tive casos, por exemplo, de crianças que a gente fez diagnóstico de crises epiléticas de ausência, porque a escola ou a psicóloga perceberam durante as sessões. Olha que fantástico. A família não percebeu, na minha consulta isso não veio, não apareceu, mas na sessão de psicologia, que dura 1 hora, a psicóloga percebeu que durante determinados momentos ele desliga, fica paradinho, não responde e volta ao normal. E tem várias vezes em seguida isso. O que a psicóloga tem que fazer? Não vai fazer diagnóstico de epilepsia de ausência. Olha, eu vou mandar um relatório para o seu médico, porque eu estou preocupada com determinados comportamentos que eu tenho observado. Uhum. Maravilha, maravilha. Acho que
esse é o caminho absolutamente correto, né? Fala. Perfeito. Doutor, vou resgatar aqui, fora o fã-clube que continua grande. Ainda bem que temos, né? Opa! Não, temos não, doutor. O senhor tem. Não, temos. Doutor, e quando o remédio faz efeito reverso? Ótimo, para. O que a gente vê acontecendo às vezes? Essa tua pergunta ela é mais capciosa do que parece. O que tem acontecido? Você dá um remédio, digamos que você dá Ritalina para uma criança com diagnóstico de TDAH. Ele melhora a atenção, mas ele fica extremamente ansioso. Aí eu dou um ansiolítico. E começa a bagunça. Por quê? Porque você, quando começa a usar mais de um medicamento, em algumas ocasiões isso é necessário, mas em geral, você começa a perder mão do que está acontecendo com essa criança. É esse que está funcionando, é esse que não está, ou é esse que está inibindo a ação do outro. Então, o que é o ideal em neuropsiquiatria? Uma coisa que a gente chama de monoterapia. É um remédio só. Mas eu tenho casos que estão tomando 6 medicamentos diferentes. Eita. Porque o quadro é tão severo, a resposta aos medicamentos é tão pobre, que você vai entrando nessa ansiedade junto com a família. Porque tem casos, Caterine, que quebram o consultório, que atacam a mãe. Eu já contei essa história, eu tenho adolescente que mordeu e arrancou o nariz da mãe. Tal a agressividade que acontecia de vez em quando. Então, nesses casos, você acaba, às vezes, usando um monte de remédio, o que é péssimo. Péssimo. Mas algumas vezes é quase que inevitável. O que é bom? É um remédio. Não deu certo? Substitui. Não deu certo? Substitui. E aí a família vai dizer assim: ah, doutor, acho que estão fazendo pesquisa com meu filho. Sim, é verdade. É tentativa e erro. Por uma razão simples. Porque cada um responde de uma forma muito peculiar ao remédio. Então, ainda que eu vá te dar um remédio que teoricamente é um antidepressivo, eu posso desencadear um quadro muito mais grave do que a depressão. Então, eu tenho que estar muito atento. As primeiras semanas de uso do remédio são fundamentais para você saber vai responder bem ou não, vai ter efeito colateral ou não, porque você pode ter efeitos colaterais no curto, no médio e no longo prazo. Precisa de acompanhamento médico? Sim. Eu fiquei muito decepcionado com uma pessoa que eu gosto muito, que eu não vou dar o nome, mas se ela estiver me ouvindo, ela sabe de que eu estou falando. Que em condições habituais de temperatura e pressão tem muito bom senso. Mas ela fez um post recente que começa dizendo o quanto é superestimado o papel do médico no TTAH, no TEA. E não é necessário você ter um médico. Se você, Como assim? sim, se você tem um filho que você percebe atraso de linguagem, não faz contato visual, procure os terapeutas. Por que você vai pagar uma consulta? Por que você vai eventualmente viajar? O médico é totalmente desnecessário. Então, isso é um desserviço que não tem tamanho, Catarina. Não tem tamanho. Né? O médico é necessário, primeiro, para o diagnóstico, para o acompanhamento, porque ele faz parte da equipe que trata dessa criança. É ele que vai ser procurado frente a uma comorbidade. É ele que você vai ter que discutir se em algum momento precisa ou não de remédio. É claro que você precisa do médico. Então, eu não entendo a posição dessa senhora, que é, em condições normais, ela é super adequada. Ela deve ter brigado com o médico dela na véspera em que ela gravou esse vídeo, porque não faz sentido, entendeu? Então, assim, o médico é importante, super importante.
Tem que ser um médico caríssimo que tem consultório? Não. Tem que ser um médico que esteja ao teu alcance, no qual você confie e que minimamente conheça a patologia do teu filho. Perfeito. Tem que ser super especialista em TDAH? Não. Você tem pediatras muito bem informados que dão conta. Tem que ser especialista em TEA? Que ridículo. Claro que não. Qualquer médico que conheça a TEA, e hoje é facílimo conhecer, tem Sim. condições de te orientar. Quando que ele vai recorrer para um cara que é mais especializado? Quando alguma coisa não está dando certo. Sim. Então, assim, não tem que ser um médico super especialista, mas você tem que ter um médico. Isso vale muito mais para crianças que estão medicadas. Sim. O que a gente vê no consultório? Eu já falei sobre isso com você. Você medica a criança, 2 ou 3 anos depois, o pai te liga para dizer que ele piorou um pouquinho, mas o que ele está tomando? Aquilo que o senhor receitou há 3 anos. Como assim? Não faz o menor sentido. Perfeito. Perfeito. Tá. Deixa eu voltar aqui, tá, doutor? Mais perguntas. Queria saber sobre o Neuleptil. É a pericianida. É um dos velhos, super adequado, muito bom. Eu ainda uso muito, com as mesmas indicações que você usa hoje a risperidona, e em outras também. Ele é do grupo de remédios chamado neurolépticos. Tem um efeito sedativo, podem melhorar muito comportamentos de tipo agressividade, ansiedade. Então, ele é muito utilizado. Qual é o problema dele? Ele é muito velho e barato. Para algumas pessoas, isso é algo inadequado. É? Eu quero o mais moderno e o mais caro. Entendi. Não, às vezes não. Às vezes o mais velho é realmente aquele que vai dar o melhor resultado. Perfeito. Doutor, o farmacêutico da minha cidade me disse que o uso prolongado de risperidona pode atrofiar. É isso mesmo? Atrofiar o quê? Claro que não pode. Óbvio que não. Não. Tá. É... O uso prolongado da risperidona tem só alguns problemas, que é o efeito colateral mais frequente, obesidade, porque ele pode induzir a uma compulsão alimentar, e que se você não fizer alguma coisa, ele pode se tornar um diabético e um obeso mórbido. Então você tem que estar ganhando muito peso. Conversa com o teu médico se é melhor substituir a medicação. E quem toma risperidona a longo prazo tem que eventualmente fazer dosagem de um hormônio chamado prolactina, que é aquele mesmo hormônio que a mulher ah, produz bastante na época do parto e da lactação. Meninos que tomam risperidona por muito tempo, e se você não controla e tem aumento da prolactina, começam a ter aumento dos peitos e, inclusive, começa a produzir leite. Olha. Você não vai esperar chegar nesse ponto. Como é que você evita? Fazendo, eventualmente, uma dosagem desse hormônio no sangue. Então, está tomando há 6 meses. Faz uma dosagem. Prolactina normal. Continua. Não está obeso, não está. Ou está ganhando um pouco de peso, mas nada extraordinário. Tudo bem. Em alguns casos, você pode controlar com o tipo de alimento, né? Quer comer muito? Vai comer grama, capim, verdes, enfim. Só não começa a matar o desejo dele com doce, com chocolate e tal. Não deu para controlar? Muda o remédio. Perfeito. Existem alternativas. Tá? Doutor, só se deve tomar remédio se os sintomas forem mais graves que os efeitos colaterais? Não. Não. Tem que tomar remédio quando estiverem presentes sinais e sintomas que produzam algum incômodo,
desconforto ou disfunção. Você pode ser super agitada, ter todos os sinais de TDAH, mas você é uma vendedora que todo ano ganha a taça da melhor vendedora da empresa que você trabalha. Ninguém te aguenta muito porque você não para de falar. Mas você não é disfuncional. Você não tem que tomar remédio. Perfeito. Quando que você tem? Em algum momento, quando você perceber que esse teu jeito de ser está produzindo algum efeito colateral do tipo reduzir a tua produtividade. Eu tenho uma paciente, não tenho mais. Eu tive durante muitos anos uma moça que eu comecei a tratar na adolescência, agora já é uma adulta. Ela é uma atriz de teatro. E o grande problema dela, ela sempre foi agitada, ela sempre foi agitadinha, mas quando ela começou a fazer teatro, ela percebeu que ela tinha muito mais dificuldade em decorar um texto do que os colegas dela. E ela começou a se perguntar se não era por um problema de atenção. E era. E começou a tomar Ritalina. E nunca mais parou. Porque ela teve um efeito ótimo no curto prazo de tempo e sem efeito colateral. Eu não a vejo há muito tempo. Eu não trato mais de adulto e tudo. Mas até a última vez que eu a vi, que foi anos depois de começar, ela não pensa em parar com o remédio em hipótese alguma. Porque ela, quando deixa de tomar, ela percebe claramente o quanto ela fica prejudicada. A diferença. Então, não tem o que discutir nesses casos, né? Não tem. Sim. E mais fácil ainda quando é adulto, né? Porque o adulto pode dizer para você, olha, estou me sentindo melhor e quero continuar. Mas o teu filho de 4 anos não pode. Que é um complicador a mais, né? Que você, às vezes, medica muito, baseado muito no que a mãe te conta. Sim. E o que a mãe te conta e o que a mãe vê não é necessariamente 100% a realidade. Perfeito. Então, Uma pergunta bem interessante aqui, doutor. Padrão de normalidade está mais exigente? Acho que essa pergunta foi no início da nossa conversa, quando o senhor estava dizendo que alguns comportamentos eles são naturais e hoje eles são vistos como um diagnóstico, estão recebendo diagnóstico. Aí a pessoa está perguntando aqui, padrão de normalidade está mais exigente? Ou seja, não, eu não sei se está mais exigente. O que eu sei é que os limites entre o que é considerado normal e o que não é estão muito menos evidentes. E aí você começa, para resolver isso, inventar nomes. Por exemplo, eu não gosto do nome neurodivergente. ótimo comentário. Por quê, doutor? Porque eu não gosto. Eu acho que é um jeito de engabelar os outros. Como neurodivergente, eu, como médico antigo, você se enquadra naquilo que é considerado típico e normal, ou você está fora. Para mim, não tem essa coisa, não é um espectro, no sentido que você tem assim, não, eu já ouvi, por exemplo, gente boa falando que autismo é apenas um jeito de ser. É um jeito de ser. Tão diferente da norma que para mim não é normal. Perfeito. E aí você começa a inventar nomes, né? Para sair pela tangente. Não, meu filho ele é neurodivergente. Que diabo quer dizer isso? Pensa um pouquinho. O que quer dizer isso? Eu adoro os Mas comentários do Dr. Salomão. o que quer dizer neurodivergente? Tudo que é fora do que é típico é neurodivergente. Mas isso é normal ou é patológico? Perfeito. É um jogo de palavras, Catarina. Eu acho uma bobagem isso. Perfeito. Tá, uma pergunta bem legal aqui, ó. A terapeuta do meu filho disse que o remédio é para ligar sinapses. Procede? Não, Então não. explica. Adorei essa pergunta. Então explica, doutor. Não, tem nada a ver uma coisa com a outra. O que tem a ver é o seguinte: se você é um sujeito que tem uma grande dificuldade de atenção, se for suficientemente severa, pode complicar muito o aprendizado. Porque para que eu aprenda uma tarefa,
eu tenho que minimamente prestar atenção por frações de segundo ou alguns segundos. Quando eu aprendo uma coisa nova, eu fiz uma sinapse. O remédio não é para fazer sinapse. O Então, o remédio é, no cérebro é para ele fazer o quê? Me explica um pouco, doutor. por exemplo, no exemplo que eu te dei, se eu melhoro a tua capacidade de atenção, a tua capacidade de aprender aumenta. Em aprendendo mais, você está formando novas sinapses. O remédio não vai na sinapse. Aliás, pode até ir na sinapse, mas para favorecer a atenção. Tá? Perfeito. Uhum. Então, são esses mitos que você ouve por aí a todo momento, né? Perfeito. Tá. Estou passando aqui as perguntas. Aqui alguém dizendo, amo as lives, aprendo muito, que bom. Doutor, o que o senhor acha de Aristabe? O que é Aristabe, tá, doutor? Antes de responder a pergunta. Aristabe é o aripiprazol. Pode explicar também. Não, é um dos dois remédios que a FDA considera úteis no tratamento do TEA. Ele tem as mesmas funções que a risperidona. Na verdade, o aripiprazol é o primo rico da risperidona. É mesmo? É uma evolução da risperidona, mais moderna, teoricamente com efeitos colaterais diferentes. Só que, curiosamente, você tem pacientes que respondem muito bem a um e não ao outro. Tanto assim que você usa a risperidona, o efeito não foi adequado, você pode tentar o aripiprazol. Como a risperidona está engordando muito, eu posso tentar o aripiprazol e ver se com ele os efeitos são similares, mas talvez tenha menos tendência à obesidade. Mas eles são muito parecidos. A diferença é que, de novo, o aripiprazol é mais novo, é mais caro e é de última geração nessa família de remédios. Ok. Aqui, estou passando aqui, tá, doutor? Porque hoje tem bastante pergunta. Ó, essa pergunta também eu achei muito legal. Doutor, quem pode dar o diagnóstico de TEA a uma criança? Qualquer médico que conheça a condição. Tá. Psicólogo pode dar diagnóstico? Fono Não, pode dar diagnóstico? TO pode dar diagnóstico? não, não pode. Psicopedagogo pode dar diagnóstico? Não, não pode. Diagnóstico ainda é atribuição médica. O que todos esses profissionais podem e devem fazer? Identificar a criança que pode ter esse problema e encaminhar para o médico. Que, goste ou não, é o cara responsável por isso, até o momento. Pode ser que mude. Agora, o fato do médico ser o responsável pelo diagnóstico não significa absolutamente que ele é suficiente. Ah, por quê, doutor? Porque, por exemplo, no meu caso, muitas vezes eu não fecho um diagnóstico antes de completar com uma avaliação neuropsicológica. Por quê? Porque o exame neurológico não é acessível a um monte de coisas que eu não percebo. O que eu posso ver numa consulta? Como que ele interage comigo, faz ou não contato visual, como que ele brinca, como que ele reage quando eu peço, dou uma ordem, um comando, alguma coisa assim, faço o exame físico, tem uma série de coisas que eu posso fazer. Mas tem nuances no comportamento que eu não consigo perceber. Então, quando que eu posso fechar o diagnóstico sozinho? Quando é um caso óbvio, extremo, que até a minha secretária vê. Por quê? Porque ela já viu centenas. Então, tem aquele jeito do autista nível 3. E quem já viu 2, 3, vai identificar os outros da rua, no shopping, em qualquer lugar. Quando que as coisas ficam mais difíceis? Na criança pequenininha e nos nível 1. Onde que eu tenho mais dúvidas? Nos pequenininhos, mas aí
eu fico com a dúvida, e a gente já falou sobre isso. Tem sinal de risco, não tem diagnóstico definido, começa a tratar. Nos mais velhos, não fecha o diagnóstico, vai fazer uma avaliação neuropsicológica e volta depois. Perfeito. Então, a avaliação neuropsicológica, em alguns casos, é tão ou mais importante do que a consulta médica. Mas, de novo, quem vai fechar o diagnóstico é o teu médico. Perfeito. Perfeito, tá. Doutor, compensa trocar Tegretol pelo Trileptal? Pode Depende. explicar. Então, primeiro explica o que Ó, é Tegretol e o os que dois, é Trileptal. o Tegretol é a carbamazepina. Serve para quê, doutor? São 2 anticonvulsivantes. Então, o mais antigo é o Tegretol. O Trileptal veio um pouquinho depois. Do mesmo jeito que já falei antes. São usados basicamente como anticonvulsivantes para determinado tipo de crise epilética, não para todas. Nem sempre o Tegretol funciona muito bem, e aí você pode tentar o Trileptal. Nem sempre o Trileptal funciona muito bem, você pode tentar o Tegretol. Vai depender muito da experiência que o médico tem com cada um deles. Perfeito. É fundamental que o médico saiba bem, porque medicar a criança com esse tipo de remédio necessita de uma delicadeza muito grande na escolha do remédio, na escolha da dose, numa série de coisas. Então, eu sempre me sinto mais seguro usando remédios que eu uso há muito tempo. Por razões óbvias, né? Porque eu estou absolutamente acostumado na manipulação desse remédio. Uhum. Em determinados tipos de crise, eu ainda prefiro começar com o Tegretol. O Tegretol é a droga daquela menina que eu te falei, que começou a ter uma alergia cutânea. Entendi. Quando que acontece? Em alguns casos, surge uma alergia cutânea, em geral, 2 semanas depois que começa o remédio. Às vezes um pouco antes, às vezes um pouco depois. Ok. Por que você tem que saber disso? Para não achar que ela está tomando Teletol e que de repente ela ficou alérgica à pulga que... Não. Está tomando Teletol 1 ou 2 semanas e aparece alergia, uma alergia cutânea, primeira suspeita é parar imediatamente com o Teletol. E o que a gente vai tentar depois? Um similar. Assim que passar essa coisa, deixa cicatrizar a coisa cutânea, vai se tentar outra. Mas os dois têm a mesma indicação. O Tegretol é usado, às vezes, também como estabilizador de comportamento. Ele é usado também na neuralgia do trigêmeo. Nossa, falou difícil, doutor. Ele é usado, então, ele é um anticonvulsivante, mas ele é usado em dor crônica, por exemplo. Então, mas o uso fundamental dele é na epilepsia, em determinado tipo de epilepsia. Ok. Fala de hiperlexia. Tem nada a ver, né, mulher? Tá. Nada a ver. O nome está dizendo, né? Hiperlexia. É um aprendizado precoce e peculiar de leitura e escrita. Ok. Qual é o problema da hiperlexia? 80% das crianças hiperléxicas são autistas. E ficam muito tempo sem diagnóstico, porque a família fica maravilhada com a filha ou filho genial que tem. Doutor, ele com 2 anos e meio lê, escreve e fala inglês. Pode acontecer? Sim, pode acontecer. Doutor, com 3 anos ele faz conta de multiplicar de 3 por 3 algarismos. Ele é um gênio. Ele pode ser um gênio, mas é provável que ele seja autista. Então, você pode ter hiperlexia sem autismo? Sim, mas é pouco frequente. Entendi. Eu me preocuparia muito se um filho meu começasse com 3 anos a falar inglês sem ninguém ensinar ele. Uhum.
ou a ler placa de rua sem ninguém ter ensinado. Entendi. Tá. Então, hiperlexia é um sinal de alerta. Entendi. Procure um profissional para ver se é só isso. Perfeito. Tá. Como é a hiperatividade no TEA? É igual a do TDAH. É exatamente a mesma coisa. Tanto assim que eu considero que desatenção, impulsividade fazem parte frequente de TEA. Eu acho que é muito discutível essa história se ele tem autismo ou TDAH ou as duas coisas. Porque eles são tão parecidos, os sintomas, que eu realmente não sei se vale a pena você ter dois CIDs, né? Perfeito. Acabou E falando. como é que você trata? Do mesmo jeito que você trata a hiperatividade do TDAH. Mas qual é o problema? A gente já falou sobre isso. Medicamentos que melhoram a atenção podem piorar o comportamento do autista. Ok. Então, cuidado quando você faz essa tentativa. Perfeito. Doutor, hoje a interação aqui tá grande. Tá. A gente está quase terminando, vamos lá. Menina de 8 anos, atraso na leitura e escrita, faz trocas das letras para escrever e ler. O que pode ser? Pode ser uma candidata a uma avaliação neuropsicológica. O que pode ser? Tudo o que você quiser. Pode ser uma dislexia de evolução, pode ser uma imaturidade, pode haver um comprometimento leve da inteligência, pode haver um monte de coisa. Então, assim, precisa fazer o diagnóstico diferencial. Qual é a coisa mais importante numa criança que não está aprendendo na velocidade com que se espera que faça? Avaliação neuropsicológica. Perfeito. Vamos para a última então, doutor? Vamos. Então tá. Doutor, qual a sua opinião por tratamentos psicoterapêuticos engessados para tratamento? Ah, essa aqui é boa, hein? Engessados para tratamento de TEA e TDAH, como ABA e TCC? Essa aqui até Não, o que é querida, não é injetado. engessados, Não. Como injetado? engessados, endurecidos. Não tem tratamento injeção. Então, se tiver Tem, engessado, significa que o problema está no profissional, né, doutor? o tratamento é o indicado ou não. Se for indicado, bem feito ou não. Se está trazendo resultados ou não. Perfeito. Assim, não há dúvida de que o tratamento preferencial de TEA hoje são comportamentos de base comportamental. Pode mudar? Claro que pode mudar e possivelmente vai mudar. Hoje é o mais indicado. Aonde que há alguma discussão? Autista nível 1, inteligente, verbal. Se você fizer aba com ele, provavelmente ele te mata. Você pode usar as bases do ABA para ter uma intervenção adequada para a idade desse cara. Lógico que é algo distante daquilo que você faz numa criança de 4 anos. Perfeito. Mas é base comportamental? É. Quando que você pode fazer alguma coisa com base psicoterapêutica verbal? No autista que for inteligente, verbal e tiver a mínima possibilidade de introspecção, de entender o que você está falando, de entender a tua interpretação e ganhar alguma coisa com isso. Tem autista que se ganha até com psicanálise? Muito raro, mas tem. Se ele for inteligente e o psicanalista não for autista, você tem chance de funcionar. E aí tem outra informação bem importante, né? Que essa aí entra um pouquinho na minha área. As pessoas entendem que a ABA, análise do comportamento aplicada, é uma técnica, é um método, é algo voltado exclusivamente para quem tem diagnóstico de autismo.
Tem uma Imagina. live salva aqui no nosso Instagram, acho que foi até a última live, que a gente fez com um psicólogo, Denis Amiani, ele explicando o que é análise do comportamento, ou seja, explicando como funciona a ciência tintim por tintim. Eu fiz as perguntas, cheguei a perguntar para o Denis, Denis, por que que eu olho para análise do comportamento e eu lembro do adestramento do meu cachorro e ele respondeu. Então, assim, o que tem é muita desinformação, o que tem é muito profissional fazendo esses cursos. A gente também já falou de formação aqui, né, doutor? Esses profissionais que fazem cursos que apresentam a coisa de um jeito muito distorcido, e aí acaba deixando essa impressão aqui de que a coisa é engessada, de que a coisa é quase como se fosse chão de fábrica, né? Fazer a mesma coisa com todo mundo. Isso não tem nada a ver com a análise do comportamento aplicado, muito pelo contrário. A análise do comportamento aplicado é alta costura para aquela situação, para aquela pessoa. Então é o oposto. Eu achei muito importante esse comentário, porque eu acho que é a oportunidade que a gente tem de falar assim, opa, temos aí uma confusão de compreensão do que significa análise do comportamento aplicada, né, doutor? Não, e tem outra coisa, né? Tem a forma como você usa a ciência, né? Então, Exatamente. eu posso usar de forma estereotipada, engessada, tal ponto que eu não vou trazer grandes resultados para o meu paciente. E aquilo que o Mas senhor falou até na medicina, né? A pessoa tem TEA, dor não sim, sei o quê. A pessoa tem não sei o quê, dor não sei o quê. é isso aí.